todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui na guardiananoticia.com. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Um conteúdo sensacional hoje no nosso webinar especial. Aliás, queria agradecer a Sabesp, que sempre está aqui conosco. Eu converso com o Dr. Antônio Carlos Nascimento. Ele é especialista em metabologia e emagrecimento. A gente vai falar da importância da água em todos os sentidos. Então, antes da gente entrar no assunto, Doutor Antônio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar desse tema tão importante, que, aliás, nunca se falou tanto em água quanto nos últimos meses, aliás, no último ano. Eu quero água. O planeta é água. Eu lembrei agora há pouco com você da música do Guilherme Arantes, do Planeta Água. A água é fundamentalmente importante em tudo. O organismo como um todo ele não funcionaria sem a água. Nada é tão vital quanto a água. Evidentemente, quando nós pensamos nisso, teríamos que lembrar também do próprio oxigênio, Mas sabe-se que nós somos capazes de viver até 7 dias sem o alimento, mas somos capazes de ficar até perto de 3 dias sem água. Eu, particularmente, acho que é impossível alcançar essas 72 horas. Mas todas as reações metabólicas, todas as reações químicas do nosso organismo têm a participação da água. Fundamental. E, como você disse, ganha muita importância lidar e falar do assunto água hoje, porque está diretamente relacionado à higiene pessoal, à higiene pública. Muito se falar também sobre a questão de ser potável a água, o quanto é importante. O país hoje que briga, que luta para trazer saneamento básico para perto de 35% da nação, um país dessa dimensão, que tem tantas pretensões. Nós temos hoje ainda 35% do nosso povo não sendo servido de água potável. Isso tem uma importância muito grande. Eu imagino que, quando nós falamos de Covid, desde o início, o que se fala sempre é lave as mãos, mas de preferência não só com a água, tem que ter sabão também, porque a água não é capaz, infelizmente, sozinha, de eliminar nem o coronavírus, nem outros. Você falasse um pouquinho, então, uma avaliação rápida desse momento que a gente está vivendo em relação ao coronavírus. Eu acho que foram muitos desencontros. Eu lamento muito só a questão dos desencontros de propósitos, Eu imagino que nós pensamos em sobreviver economicamente sem o trabalho, todo mundo fica em casa. É impossível, não seria possível tocar a vida. Alguém tem que fazer o pão, alguém tem que plantar, alguém tem que... seria impossível todos ficarem sem qualquer atividade. Mas o que eu entendo é que você tem que ter os propósitos muito bem delimitados. Então, se eu sou a favor de manter a economia, ok, eu mantenho a economia. Mas eu preciso estimular que as pessoas se defendam da contaminação, Gabi. Eu não estou falando assim, direcionando, que seja o nosso presidente, para as outras pessoas. Eu acho que todos nós erramos. Do lado de cá também exageramos em muita coisa. Mas o negacionismo perante a vacina... Então, poxa, mas não é possível. A vacina, teve um colega que morreu há pouco tempo, muito capaz na área dele, muito respeitado, inclusive, eu o respeitava muito, mas ele cometeu para mim o equívoco de justificar para nós não utilizarmos a vacina que foi feita realmente em tempo recorde, porque a vacina que tinha sido conquistada e elaborada no período mais rápido para ser utilizada tinha 5 anos. Mas e daí? Até bem pouco tempo, nós demorávamos perto de 30 dias para fazer um automóvel. Hoje nós fazemos pelo menos milhares de automóveis em 2, 3 horas. Não quer dizer nada, nós evoluímos, então nós temos que entender isso. Mas a vacina não está... Claro, pode ser que apareçam coisas relacionadas a vacinas, pode, mas o que a gente vai fazer? Expor, entregar a nossa população à exposição viral, ou seja, entregar o teu organismo e de todas as pessoas do planeta para o vírus, e nós também não sabemos o que ele é capaz de fazer, aliás, nós temos a ideia. E ele está demonstrando ser muito competente, muito habilidoso. Por que eu não posso, ainda que arriscar, que é um risco muito pequeno, a uma vacina?
Porque o que essa vacina vai me trazer de prejuízo, o prejuízo é maior do que a minha exposição ao vírus. Eu até hoje preciso que alguém me ensine isso, porque eu não quero tomar vacina, os negacionistas, porque eu tenho medo do que possa acontecer comigo perante a vacina. Ok, perante a vacina e perante a exposição viral, você não tem medo. Essa coisa me agride muito. Então eu detesto essa ideia do negacionismo associado, e é exatamente isso que eu quero colocar. O negacionismo, ele não é o negacionismo por si só, ele é o negacionismo linkado a um conceito ideológico. Está errado. Você tem que pensar do ponto de vista humanitário. Eu vi esses dias alguns líderes religiosos defendendo a ideia de que é para louvar a Deus que nós devemos aglomerar. Eles estão pedindo licença para aglomerar diante do templo, da igreja, e justifica que é para louvar a Deus, ou seja, desclassifica Deus como onipresente, porque ele é onipresente, ele vai estar dentro da tua casa. Se você entende do ponto de vista religioso, Deus é onipresente. Quando você obriga as pessoas a se juntarem para pedir Deus, você está descaracterizando Deus. Ou seja, por causa do dízimo, ok, mas está todo mundo recolhido. E não é para sempre, é um período, é um percurso. Quanto mais rigorosos nós somos, é melhor. Eu entendo até essa coisa, né? Toda hora a gente está discutindo o porquê que a cada 15 dias, tem até um menino que falou ontem, cada 15 dias tem um lockdown que dura 15 dias, né? E é mal feito. Eu concordo, realmente tem isso. Mas você veja o que aconteceu agora. Nós estávamos no teto, faltando vaga de TI, percurso de nada, ficamos 15 dias sem fazer nada, resolvemos quase tudo com relação à superlotação. Eu acho que o momento é de compreensão, de desculpar até os equívocos, mas que essas pessoas criaram esse modelo de enfrentamento, de afrontamento, elas precisam repensar também. Até acho que uma parte está repensando, mas tem alguns, inclusive os principais, que eu acho que precisa, puxa, pede desculpa, todo mundo vai aceitar, ninguém... A gente sabe pouco, mas não parece que terminou, nós não sabemos se a vacina vai terminar também. O senhor fez diversos artigos, né, para jornais de grande circulação no Brasil, na região do Grande ABC também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas temáticas que você vem desenvolvendo a cada semana. Eu gosto muito da proposta de tentar ser um pouco um cronista urbano, né? Um cronista não só urbano, mas contemporâneo, falando das coisas nossas, relacionando as coisas de fora, relacionando ao passado do ponto de vista histórico. E é uma coisa que eu venho lutando muito dentro de mim, né? Ninguém sozinho é nada, aliás, ninguém é nada, né? Não existe... Hoje nós falamos do Einstein de vez em quando, nós falamos do bem de vez em quando, nós falamos do Winston Churchill bem de vez em quando, então ninguém fica perene. Até Jesus Cristo é questionado. Eu particularmente sou cristão e não gosto muito da temática do questionamento quanto a Cristo. Mas eu procuro muito brincar essas coisas, né? E um dos meus motes, assim, é perceber que a informatização, e não quero ser aqui reacionário, não quero que fique aqui a ideia de um médico pensando em não evoluir, não ter as coisas modernas. Mas alguém precisa fazer essas contas. Para onde vão os bancários? Para onde vão todas essas pessoas que a automatização ou a informatização está retirando os postos de trabalho? Está na cara que não vai caber todo mundo. Ah, mas isso aí é uma questão de se especializar. Ok, vão se especializar e muitos vão se sobressair, mas eu estou falando dos que não vão se sobressair. Então, e que não precisa... Pode ser até uma pessoa capaz para algumas outras coisas, mas para aquilo que ela precisaria sobressair, ela não vai sobressair. E a gente vê o Bill Gates, que aliás faz parte do modelo evolutivo, mas ele também pensa no que está sobrando. Então nós não vamos ter desempregados, nós vamos ter pessoas totalmente desnecessárias. E é preciso ser visto isso agora. Porque enquanto a marginalidade servia aos sistemas, onde você deixava à beira
da miséria, mas você tinha onde buscar para a mão de obra, que é um pouco disso que é o modelo capitalista. Eu não sou socialista nem comunista, é questão do que se vê. Então você deixava à margem, sobrevivendo, para na necessidade braçal você buscá-lo. Não vai ser necessário mais isso. Nós vamos ter uma imensa massa de pessoas totalmente desnecessárias. Ou seja, sem importância. E ninguém está vendo isso o tempo inteiro. A conta não fecha, gente. Nós vamos chegar a um momento que nós vamos ter muitas coisas na ótica produtiva, numa quantidade absurda e muito barato, mas mesmo muito barato não vai ser possível de ser pago. E nós vamos ter uma massa totalmente, mas absolutamente desnecessária. Não é desempregado. Uma coisa é você estar desempregado. Você é necessário naquele sistema. A hora vão te buscar e você pode lutar dentro daquilo e encontrar teu espaço. Nós vamos ter um momento que são pessoas, pode ser eu, pode ser você, pode ser... Tem várias profissões que já não existem mais. Então eu jogo muito desse tipo de temática, o quanto que eu questiono isso, o quanto que eu penso na questão da perspectiva da política, podendo trazer benefícios, mas mais... Você fala muito disso. Não é, quando a gente fala muito assim, passa a impressão da lateralização, né? Aquela coisa da esquerda. Não é ser da esquerda, eu acho que nós temos que dar oportunidade para todos. A minha opinião é essa, não tem essa coisa de ser da esquerda. A direita pode fazer isso, a esquerda pode fazer isso, sempre pode fazer isso. Eu jogo muito com isso. E as temáticas atuais, que é isso, é coronavírus, é obesidade, essas coisas que têm importância na saúde pública brasileira. E falando em obesidade, né, eu vou voltar na pauta aqui, Somos Água. Como é que você faz essa avaliação da obesidade em relação ao coronavírus? Tem os dois lados, né? O primeiro é o quanto que essa pandemia faz com que a população presa, meio que guardada em casa, né? Pelo menos boa parte dela, o quanto que isso favorece alguém de peso, que você acaba não tendo atividade nenhuma e na tensão, acaba criando um modelo compulsivo de ingestão alimentar muito grande. Então já propicia a obesidade. Mas pior que isso, ou tão importante quanto isso, é o quanto que a obesidade suscetibiliza, fragiliza o organismo perante não só o coronavírus, não só a Covid-19, a todos os modelos infecciosos, né? O quanto que você, sendo obeso, facilita a ação desses elementos agressores do tipo viral, bacteriano. Como suas defesas são dificultadas, fica mais difícil. Então, todas as vezes que nós, até bem pouco tempo, nós falávamos que o grande risco era para os pacientes acima de 60 anos. Hoje nós estamos vendo crianças, estamos vendo jovens, mas em boa parte das vezes, eu não vou afirmar em percentual, mas é a maioria, o paciente está acima do peso. O paciente que foi acometido da Covid-19 evoluiu para a necessidade de internação e as complicações são muito mais frequentes nos pacientes obesos, sejam eles idosos, sejam eles jovens. Mas o que nós estamos vendo agora é essa frequência muito mais nítida no paciente jovem. Então, o paciente jovem obeso ele é muito mais propenso a desencadear processos mais graves, uma vez que eles tenham sido infectados, do que aqueles pacientes que não são obesos. Então, assim, ela tem importância na propagação, melhor, na ampliação e amplificação da obesidade como um todo. Hoje os países acabaram ficando mais gordos, né? E o fato de ser gordo também dificulta muito a resistência e provoca evoluções quando infectados, evoluções piores dos pacientes obesos do que naqueles que não são. E, doutor, você que também atua no serviço público, né, tem acompanhado os hospitais de campanha, tem visto como o poder público tem tratado a questão do coronavírus. Qual a avaliação que o senhor faz? Eu fui um privilegiado, na verdade, que eu participo de uma gestão de saúde de Santo André, que tenho a impressão, não vou nem falar do país, que é um modelo de elogios, né, de avaliação internacional, fabuloso. Então, quando você vê todas as fases pandêmicas e você procura Santo André nesse contexto, você vê que nós, até me coloco dentro da gestão também, estivemos sempre controlando da melhor maneira possível todo o processo.
com o prefeito Paulo Serra, principalmente com o nosso gestor de saúde, que é o Márcio Chaves. Então, acaba que eu tenho, quando falam dos problemas que ocorrem nos outros lugares, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, porque eu vivi dentro de um ambiente por esse ano inteiro, por esse período todo, em que só se pensou nisso, só se falou nisso, todas as ações foram propostas para isso, e graças a Deus deu certo. Perante tudo que aconteceu no mundo, nós conseguimos ter uma situação muito mais interessante, para deixar um adjetivo mais simples. O senhor acha que os governantes trataram a saúde pública com responsabilidade? Eu acho que a maior parte, sim. Eu acho que em Santo André nós demos sorte por conta da vanguarda, do quanto que se importaram muito antes do restante do país. Então, se prepararam, nós nos preparamos muito cedo para isso. Aí já é questão de visão mesmo futura, né? Mas eu acho que todos deram muita importância, porque aconteceu muita coisa, né? Mesmo a Manaus, eles relaxaram, teve essa coisa do negacionismo. O presidente disse que era para não usar máscara, o presidente disse que não é para vacinar, que vai se transformar em jacaré. Teve aquele monte de coisa, e tem toda essa coisa ideológica, essa briga ideológica que ficou mantida, né? Não houve assim. Eu acho que, uma vez você eleito, ok, esqueça toda aquela. Até usei esse termo esses dias no artigo lá. Toda aquela situação bélica acabou, agora nós vamos governar para todo mundo. Mas não, aqui no nosso país nós dividimos. E ficou essa coisa, um governo acha que não tem que vacinar, agora todos acham que tem, né? Até bem pouco tempo tinha essa discussão. Para não usar máscara, para aglomerar, para você se expor, porque nós vamos encontrar a tal da imunidade de rebanho, porque nós vimos que não é nada disso. O vírus só está conseguindo em laboratório. Quanto mais você expõe, tem paciente hoje, que eu atendi hoje, que teve 2 vezes internado, e a segunda, perdão, 2 vezes infectado, e pela segunda vez ele ficou 21 dias na UTI. Então, você tem ideia de como funciona a coisa. Jovem. Jovem, esse tem 31. 31 anos. 31. Era a minha próxima pergunta. Como é que tá reagindo assim com o jovem é que está mais exposto, né? Como é que essa nova cepa está reagindo no corpo do jovem? Na verdade, assim, para que ela conseguisse ser mais agressiva, ela foi mudando, né? Ela foi mudando de corpo. À medida que o vírus entra num determinado organismo, ele usa aquela maquinaria daquele organismo, e ele salta dali diferente, ou para melhor ou para pior. De regra, esse vírus vai ganhando tonalidades menos agressivas. O coronavírus, não. De regra, os vírus, em geral, eles acabam ficando mais maleáveis, menos agressivos, com a capacidade, a habilidade agressora acaba ficando mais tenra, né? Menos agressiva. E o que a gente tem visto com o coronavírus é diferente, ele salta de corpo para corpo, boa parte das vezes com mutações muito mais competentes em destruição do que o que tinha. E ele acaba sendo capaz de reinfectar. Então nós já estamos vendo as reinfecções. Não tem sentido. Eu vou me expor como se fosse uma vacinação natural. Isso já passou, isso já caiu por terra. Que é a ideia, né? Que foi a ideia dos negacionistas. Você se expõe porque é uma vacinação natural. Isso não está resolvendo. Não resolveu na Itália. A Itália já está na 4ª onda. Nós temos que vacinar, porque nós temos que estar protegidos com todas as defesas para qualquer variante. É provável que nós tenhamos que vacinar com frequência. Não vai ser possível nós fazermos uma vacinação só. Agora, por fim, eu vou voltar no assunto do começo, vou mudar um pouquinho aqui o coronavírus, que faz tempo que o senhor não participa aqui com a gente, na Guardiã da Notícia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre retenção de líquido no corpo. A retenção de líquido, quando não patológica, ela pode ser dentro do fisiológico haver a retenção de líquido. Então, o patológico quando que eu posso estar inchado? Você pode estar inchado porque não tem proteína, porque o fígado não está fazendo, você tem uma doença hepática, aí acaba que a proteína não retém a água dentro do vaso. Você pode estar com problema de ordem de filtragem, que é o caso dos rins. Os rins têm comprometimento, você não filtra, a água sobra dentro do corpo, você pode inchar. Você pode inchar porque o bombeamento do teu coração não está bom, tudo se acumula para trás dele, né? Tudo que chega nele acaba se acumulando, e esse acúmulo que nós chamamos
antes de chegar ao coração, acaba sobrando no corpo todo. Mas quando nós pensamos naquele acúmulo dentro do fisiológico, que não é patológico, ele ocorre normalmente porque existe um aumento da permeabilidade vascular. O que é a permeabilidade vascular? A água habitualmente sai e volta para dentro do vaso. A pressão, quando empurra o sangue para a periferia, empurra para que esse sangue possa chegar e nutrir as células. Então, esse nutriente, ele sai do vaso para encontrar as células. Só que ele não sai sozinho. A glicose não sai sozinha, o sódio, o potássio, ele sai com água. E tem que voltar para dentro do vaso, para caminhar de volta, circular. Os glóbulos vermelhos, que não saem dentro do vaso, mas os glóbulos vermelhos voltam para o coração, para vir lá e para o pulmão e receber o oxigênio, para depois reiniciar o ciclo. O aumento da permeabilidade vascular é mais frequente nos pacientes caucasianos brancos do que nos pacientes negros. Então você vai ter isso dentro do padrão fisiológico mais frequente nos brancos, na raça branca, do que na raça negra. E o intervalo, evidentemente, vai ser proporcional. Então, a retenção hídrica, que nós falamos no dia a dia, eu estou inchado, quando não é patológica, é uma retenção hídrica por perda, por passagem do líquido para fora do vaso, e esse líquido fica retido fora do vaso mais tempo. Habitualmente, é um aumento da permeabilidade vascular. Uma outra situação muito comum que provoca isso é, quando esse líquido sai, tudo que fica entre as células, fora do vaso, no interstício, volta pelas vênulas, essa vasculatura, microvasculatura, as vênulas que vão para as veias, que voltam para o coração. Mas aquilo que ficou no meio ali, que nem voltou ainda, é sugado pelo sistema linfático. Então, alterações que façam com que o sistema linfático fique comprometido, faz com que haja também a retenção hídrica. Fica água ali que não foi drenada de volta. Quando que ocorre isso, mesmo que não haja um aumento da permeabilidade vascular, mesmo que não esteja vazando mais do que voltando, acontece quando você está obeso, por exemplo. O obeso tende a reter mais líquido. Por quê? Porque aquele monte de célula gordurosa aperta tanto os vasos linfáticos que a água ou qualquer drenagem que tenha que ocorrer é dificultada. Os vasos linfáticos seriam assim o último time que entra para puxar água e os detritos, situações que estejam ali entre as células que não foram pegas pelo sistema vascular. No caso, o sistema venoso, não foram carregados pelo sistema venoso. E esses vasos linfáticos, eles recuperam esse líquido restante, o pouco que tem, e saem em busca dos entrepostos, que normalmente estão perto das juntas nossas, perto das articulações. É por isso que quando você tem um processo infeccioso, você tem uma drenagem daquele material infeccioso junto com as nossas defesas, nós temos as chamadas ínguas. Quem drena para esse local onde faz as ínguas, onde o sistema imunológico trava uma luta grande com o agente infeccioso, é o sistema linfático. Se as vênulas são microvasos, são nanovasos que drenam aquele restante de líquido que tem mais as substâncias para que retorne ao sistema venoso. É isso. Então, assim, a retenção hídrica, quando nós falamos de retenção hídrica do paciente que não tem uma doença hepática, renal ou cardiovascular, ela se dá pelo aumento da permeabilidade vascular, ou se dá pela dificuldade da drenagem linfática. Mas tem anemia, pode dar? Sim, porque quando você diminui as coisas que retêm a água dentro do sangue, entre elas os próprios glóbulos vermelhos, você tende a ter um vazamento maior, que deve ser recuperado. Se for muita anemia, também você vai ter, não é fisiológico, não deixa de ser também uma doença. Dentro do fisiológico é isso. Para a gente encerrar, então, eu não podia deixar de perguntar suas considerações finais. Somos de água? Somos água. 70% água, precisamos de água. Devemos beber pelo menos de 2 a 3 litros por dia, é muito importante para você manter todo o sistema funcionante. Há quem diga que nós estamos protegendo também, quando você drena, quando você provoca a diurese com água, não com diurético, a turma tem que usar diurético para provocar a diurese. Quando você bebe mais água
para entregar para o teu organismo, ele não vai ficar com aquela água excedente, ele libera na forma de urina. Você provavelmente vai estar liberando também toxinas, vai estar favorecendo tudo como um todo. É muito importante que se beba pelo menos de 2 a 3 litros de água por dia. Potável, que o país considere fazer todo esse saneamento básico, que nós tenhamos, se Deus quiser, em 2035, que é a proposta, todo o país com rede de esgoto e com água potável. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, esse foi o Dr. Antônio Nascimento, esse super bate-papo ao vivo aqui na Guardiã da Notícia. Eu tava com saudade de conversar com ele aqui para falar de saúde pública. Olha, eu volto daqui a pouquinho em nossa programação, não posso deixar de agradecer mais uma vez a Sabesp, oferecimento, a Sabesp. Aliás, olha, usem água com consciência, viu, gente? Tomem banho rápido, não deixe a torneirinha aberta, escove o dente rapidinho com a torneira fechada. Até a próxima, valeu!